Vete! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Jana Responde. Aqui nessa série de vídeos eu respondo as suas principais dúvidas sobre a cirurgia ambulatorial. Dúvidas que chegam para mim lá nas caixinhas de perguntas no Instagram, dúvidas que você deixa aqui nos comentários dos vídeos do YouTube ou nos comentários das minhas postagens. Então, se você tem alguma dúvida sobre a cirurgia ambulatorial, não perde tempo e deixa ela aqui nos comentários desse vídeo para, quem sabe, ela apareça em algum outro episódio do Jana Responde. Combinado? No vídeo de hoje eu vou responder 5 dúvidas que vão, desde feridas até prolapso retal. A gente vai conversar até laqueadura, Vete, laqueadura em pequenos animais. Então, Vete, a gente vai conversar sobre sonda nasogástrica, nasoesofágica, enfim, tratamento de feridas, prolapso de reto, laqueadura em pequenos animais e desobstrução uretral felina, que também é um tema muito frequente aqui no Jana Responde. Bora lá para a primeira dúvida do episódio de hoje. Essa dúvida ela foi deixada num comentário de algum outro Jana Responde, por uma seguidora. E qual foi essa dúvida? Jana, e no caso de fratura exposta em rádio e ulna, por exemplo, associada a uma lesão grande, posso fazer uma bandagem enquanto o animal espera por cirurgia? Ou numa situação onde tem fratura, porém dá para ser tratada com tala, só que há também uma grande ferida no local. Aí, nesse caso, ficar mexendo na bandagem para trocar o curativo por conta da ferida não atrapalharia a cicatrização óssea? O que fazer nesses casos? E ainda botar um help, né? Então, gente, o que acontece? Quando a gente fala de fraturas, de acidentes, atropelamento muito frequente, a gente tem lesões em membros, tá? Em extremidades de membro, principalmente. Já atendi várias que tem exposição óssea, tem luxação, fratura, tem necrose óssea, e a gente tem que saber trabalhar com essa fratura, com essa ferida e com os tipos de curativo que a gente tem à nossa disposição, tá? É possível tratar? Sim, tá? É possível tratar, com certeza. Mas você tem que saber. Se tiver alguma fratura, você pode entrar em contato com o ortopedista já desde o primeiro atendimento, para vocês irem fazendo um tratamento em conjunto. Óbvio que no primeiro momento, onde você tem uma ferida necrosada, uma ferida contaminada, necrose óssea, você não vai submeter esse paciente a uma cirurgia óssea. Você tem que primeiro recuperar esse tecido, recuperar essa ferida, para depois pensar numa cirurgia óssea. Mas, por exemplo, se o foco de fratura não for na lesão, for, por exemplo, você tem uma lesão aqui em região mais distal de membro torácico e você tem uma fratura mais acima ali, em rádio ulna, e uma lesão, uma ferida em metacarpo. Você consegue, de repente, junto com o ortopedista, do ortopedista fazer ali uma fixação. Não sou ortopedista, tá? Aqui, suposições. Mas se não tá no foco da ferida contaminada, infeccionada, o ortopedista ele pode já manipular aquela fratura, tá? Com, de repente, uma artrodese, se for na articulação, uma placa, enfim, algo que dê para ele fazer ali naquele momento. Se não der, por exemplo, eu atendi um cachorro, não tem muito tempo, todinho, que ele pulou o portão, fugiu, foi atropelado, e quando voltou ele tinha uma ferida aqui na articulação de punho e uma luxação bem na região da ferida. E aí, como é que você faz? Tinha que manter a bandagem, tinha que tratar a ferida. E aí a gente tem alguns tipos de bandagens que elas permitem deixar uma janela, tá? Então você tem uma janela que você consegue abrir só ali na lesão. Então você deixa um pedaço, você faz a bandagem normal, gosto de fazer espinha de peixe, e ali no momento no local onde você tem a ferida, você faz um recorte e você deixa uma janela, onde você consegue só abrir com esparadrapo a gaze e trocar só ali. É óbvio que você não vai conseguir manter essa bandagem aí por 15, 20 dias, como seria o ideal. Mas você consegue manter mais tempo do que se você precisasse trocar o curativo inteiro todo dia, tá? 2 vezes ao dia, talvez, dependendo do tipo de produto que você tá usando. Então é saber ali manejar essa ferida junto com a fratura, junto com o ortopedista, para oferecer o melhor tratamento possível para esse paciente.
Combinado? Segunda dúvida. A sonda nasogástrica não seria interessante para lavagem gástrica quando se trata de intoxicação ali em pouco tempo? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo, sonda nasogástrica não existe. Por que eu falo isso, gente? Óbvio que existe, tá? Principalmente em grandes animais, onde você consegue passar uma sonda de calibre maior na narina desse seu paciente, na narina de um cavalo, de um boi. Você consegue passar uma sonda bem calibrosa para de repente fazer uma lavagem gástrica através da narina desse paciente. Coisa que no nosso paciente você não consegue. Imagina você passar uma sonda nasogástrica para fazer uma lavagem gástrica de um paciente intoxicado. Qual o tamanho de sonda que você consegue passar nesse narizinho aqui, ó? Me diz? Qual o tamanho de sonda você consegue passar nesse narizinho? Você não consegue passar uma sonda que seja eficiente para fazer uma lavagem. A sonda nasoesofágica é uma sonda de alimentação. E assim, ela é muito boa para diversas situações, que não entra no assunto agora, mas ela também não é a melhor opção para você fornecer alimentação, porque o calibre que você consegue passar é muito pequeno, tá? Em caso de intoxicação, o melhor que você tem a fazer pelo seu paciente se você for optar pela lavagem, no caso de uma intoxicação recente, tem que ser a lavagem orogástrica, tá? Então você vai passar uma sonda através da boca do seu paciente para fazer uma lavagem gástrica e não naso, principalmente por conta do calibre, combinado? Então é por isso que eu sempre falo, sonda nasogástrica não existe. Não existe por isso, tá? É sonda nasoesofágica. Por quê? Porque é a sonda para fornecimento de alimentação que você passa dali da narina até a porção média ali do esôfago torácico, para você fornecer alimentação para um paciente que está em anorexia. Combinado? Terceira dúvida de hoje. Jana, qual a melhor posição para desobstruir um gado? VD ou DV? Para quem não lembra, né, a gente tem essas duas posições, principalmente na radiografia, onde a gente tem, por exemplo, o decúbito ventro-dorsal, que é o paciente de barriga para cima, onde o raio ele vem, né, ventro, dorsal, enfim, o dorso tá na mesa, a incidência do raio. Então, ou em decúbito dorsal ou em decúbito ventral, né, de barriga para cima ou de barriga para baixo. E aí, aqui eu falo uma opinião que é mais minha, acredito eu. Por exemplo, eu já vi veterinário que faz a desobstrução em decúbito lateral. Eu não gosto de decúbito lateral e nem do decúbito ventral, tá? Por quê? Porque eu acho mais difícil de fazer o passo a passo certinho do procedimento de desobstrução uretral. Eu gosto de fazer com o paciente de barriga para cima, em decúbito dorsal. Por quê? Lembra lá, ó, se você não viu nenhum vídeo aqui de desobstrução uretral, vou deixar um card aqui, um vídeo que fala o passo a passo sobre como desobstruir um paciente felino de maneira eficiente. Mas um dos passos é fazer aquela tração caldo dorsal, ou seja, para trás, né, e para cima ou para baixo, dependendo da posição que o seu paciente está. E aí, quando a gente coloca ele em decúbito dorsal, de barriguinha para cima, eu consigo fazer essa tração caldo dorsal, que aí nesse caso vai ser para baixo, né, para trás e para baixo, de forma mais fácil, que o paciente está com a barriga para cima, as patinhas abertas, você consegue manipular melhor o pênis desse paciente e aí você consegue expor melhor, você consegue tracionar ele melhor e desfazer o S peniano com essa tração caldo dorsal de forma mais eficiente, de forma mais eficaz. Então, para mim, a posição melhor é o decúbito dorsal, de barriguinha para cima, tá? Nem de barriga para baixo, nem de lado, de barriga para cima. Combinado? Quarta dúvida do vídeo de hoje. Não entendi a técnica do tubo do hematócito para prolapso de reto. Essa pergunta surgiu em algum vídeo que eu coloquei falando, acho que se não me engano foi numa live, não lembro. Se você não sabe nada de prolapso de reto, ó, vou deixar aqui um card para você, depois que terminar esse vídeo lá, e aprofundar seu conhecimento sobre prolapso de reto, pelo amor de Deus. Mas após reduzir o prolapso de reto, você precisa o quê? Você precisa fechar aquele ânus, né? Até que aquele edema diminua, você trate a causa base e você possa tirar aquela bolsa de tabaco que você faz. Só que você não pode fazer
fazer uma bolsa de tabaco e fechar totalmente aquele ânus. Por quê? Porque o paciente não vai defecar. Imagina, você vai deixar 15, 20 dias o paciente com o ânus fechado. E isso aconteceu lá no meu trabalho, gente. Lá, se já aconteceu, um conhecido meu fechou totalmente o ânus e a proprietária voltou não sei quantos dias. Eu só fiquei sabendo desse caso, tá? Não vi não. Voltou não sei quantos dias. Ah, ele não tá defecando. Quando foram ver, fez a bolsa de tabaco totalmente fechada. Tudo fechado. É óbvio que ele não vai defecar. Você fechou totalmente o ânus do seu paciente, gente. Ele precisa defecar. E o que é a técnica, não seria uma técnica, mas a técnica do tubo do hematócrito. A gente tem tubos, né, de microhematócrito, que são esses tubinhos menores, tá? A gente tem tubo de exame normal. Normalmente de microhematócrito a gente usa para filhote, esse daqui ou para gatinho, animal muito pequeno, e esse aqui para animais de tamanho normal, digamos assim. Assim, o de microhematócrito ele é um pouquinho mais fino do que o normal, tá? Ele é um pouquinho menos calibroso do que o normal. O que seria a técnica do tubo de microhematócrito, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai pegar o tubinho de microhematócrito, eu gosto de usar o tubinho de microhematócrito. Aqui, digamos que você tem o ânus, tá? E você precisa fechar com a bolsa de tabaco enquanto você trata a causa base, descobre a causa base, diminui a inflamação daquele reto. Então você vai, colocar esse tubinho de microhematócrito no ânus do seu paciente, tá? Então, você coloca no ânus do seu paciente e você faz a bolsa de tabaco ao redor. E aí, no momento que você fecha a bolsa de tabaco, você dá o seu nó da bolsa de tabaco, você não obstrui totalmente o ânus do seu paciente. Você vai fechar a bolsa de tabaco, apertar, você pode apertar quando você tem um tubinho, e aí, terminou de fazer, você tira. Então, vai ficar um orifício pequeno aqui, que não permite que o reto prolapse novamente, mas permite que o seu paciente defeque normalmente. Você pode usar também ampola de medicação, tá? Se você não tiver um tubo de microhematócrito à sua disposição, pode usar o tubo normal, também uso quando não tem de microhematócrito. Seringuinha de 1 ml também é muito bom, tá? Pra você fazer isso. Então, são somente formas de você fazer a bolsa de tabaco no ânus do seu paciente sem obstruir totalmente a passagem das fezes, tá bom? Última pergunta do vídeo de hoje. Nessa última pergunta, antes de eu te falar qual é, eu quero que você deixe seu like aqui. Já deixou seu like? E essa última pergunta, Vete, gerou uma polêmica lá no meu Instagram, tá? E eu resolvi trazer aqui, falar um pouquinho pra vocês sobre esse assunto, que é: será que a laqueadura, ela pode gerar piometra? Antes de tudo, eu vou te falar que eu não sou a máxima conhecedora sobre esses métodos alternativos de laqueadura, vasectomia, não, tá? Eu sou sim adepta à castração. A castração, ela tem seus benefícios, seus malefícios, mas quando feita ali digamos, num período correto, num período ideal, você consegue extrair o melhor da castração, tá? E o que acontece, gente? A laqueadura, ela pode gerar piometra? É óbvio. Tá, gente? É óbvio. Eu andei dando algumas olhadas aí, eles falam, quem é adepto disso, né, de laqueadura e vasectomia, eles falam sobre ter controle de alimentação, hormonal. Gente, isso é a realidade de quem? Tá? Não estudei a fundo sobre isso, mas a gente sabe que a maioria dos tutores, dos responsáveis que deveriam ser responsáveis, eles são irresponsáveis. A maioria é assim, eles não levam o animal para um check-up anual. Eles vão ficar fazendo controle de alimentação, de hormônio? Dificilmente, tá? Não tô falando que nenhum nunca vai fazer. Pode sim fazer, mas que é difícil, é difícil. E quando a gente pensa na castração normal, né? Na castração, que é a remoção lá do útero, do ovário, a gente tem um principal erro, é a deixada de ovário remanescente. Então, quando a gente tem ovário remanescente, a gente tem piometra de coto. É quase certo que aquele paciente que tem ovário remanescente, ele vai ter uma piometra de coto. Por quê? A pessoa que perguntou isso, inclusive, ela falou, cortasse a comunicação entre o ovário e o útero, essa laqueadura, se poderia desenvolver uma piometra. Gente, a comunicação do ovário com o útero nada tem relação com o desenvolvimento de piometra. O que tem relação com o desenvolvimento de piometra é a ação hormonal que esse ovário ele possui. O pico de progesterona que acontece durante o ciclo estral dessa fêmea. Esse pico de progesterona, ele leva a alterações no útero
que, por exemplo, diminuição da contratilidade, aumento da secreção, aumento de muco, que criam um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento bacteriano, de bactérias oportunistas. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar o card que eu explico melhor sobre a piometra, mas isso acontece em todo cio, é normal, o pico de progesterona acontece em todo cio. A gente tem essa mudança do ambiente uterino em todo o cio da cadela. A piometra se desenvolve quando a gente tem a infecção oportunista, quando a bactéria, normalmente a Escherichia coli, encontra esse útero perfeito para ela se desenvolver, tá? Então, você tirando o útero, não tirando o útero, mas independente, se você deixou o ovário, tem sim chances desse paciente desenvolver a piometra. Se você deixa um resquíciozinho de ovário, você já tem essa chance, tá? Um resquício. Imagina você deixar o ovário inteiro, tá, gente? Então, sim, a laqueadura, ela tem chances de desenvolver piometra. Agora, o que as pessoas que gostam desses métodos, eles estudam sobre controle hormonal, controle de alimentação, é outra história, mas que, ao meu ver, não acho legal, tá? Porque a maioria dos responsáveis são irresponsáveis. E aí eu acho que é uma responsabilidade muito grande que o veterinário coloca em si mesmo, sabendo que vai deixar um ovário ali, que sim, ele tem outras funções no organismo ali, os hormônios e tudo mais. Mas por isso que hoje em dia tem sido discutido sobre qual a idade ideal para castrar. Já se sabe que não é tão precoce antes do primeiro cio, porque já se sabe dos malefícios da retirada desse hormônio tão precocemente. Mas a gente tem também esse desenvolvimento aí, essa espera do primeiro ou segundo cio. Também tem um vídeo aqui onde eu falo sobre a melhor idade para castração, tá bom? Então, ó, Vete, essas foram as 5 perguntas do Jana Responde de hoje. Nossa, falei pra caraca nesse Jana Responde de hoje, hein? Ficou bom. Mas se você, quer complementar seus aprendizados, não deixe de assistir o vídeo sobre castração precoce, não deixe de assistir o vídeo sobre piometra para você entender como é que ocorre a piometra, entender o momento correto de indicar a cirurgia desse paciente, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, quem sabe eu trago num próximo Jana Responde. Combinado? Então, Vete, beijos e até a próxima.